Comemora torcedor do Corinthians. O Timão está na final do Paulistão e superou o Neymar e o Santos. E falando no homem, ele nem entrou em campo. Quer ver a análise do jogo? Deixa like no vídeo, se inscreve aí e bora! Minha rapaziada, Corinthians meteu 2 a 1 no Santástico no Peixe, certo? O Santos teve jogador expulso, enfim, uma loucura mesmo. Quem abriu o placar do Corinthians é o Yuri Alberto, depois Chiquinho Soares empata no escanteio, e daí o nosso querido Rodrigo Garro resolve o jogo pro Corinthians. Uma posse de bola bem parelha, finalizações, números até parelhos, grandes chances parelhos. Enfim, o goleiro santista trabalhou mais, é bem verdade. Tivemos mais escanteios do Corinthians, mas enfim, o jogo no geral, o Corinthians jogou melhor sim. E não é surpresa pra quem me segue, né? Nos últimos vídeos eu postei um vídeo que eu falei quem que eram os favoritos do Paulistão, né? Análise das quartas de final. Eu falei, cara, o Corinthians, pelo futebol praticado no Campeonato Paulista, ele é o franco favorito a ser campeão do torneio. Não que ele seja engenheiro de obra pronta, até porque eu já falei, mas sim, o Corinthians passa com méritos, passa jogando futebol decente, futebol que precisava, futebol que, enfim, objetivo, consegue fazer os seus gols, certo? Então, assim, um time que tem apenas uma derrota na competição, um time que tem méritos de ser finalista sim, apesar do problema na Libertadores, cada campeonato é cada campeonato. No Paulistão, o Corinthians tem êxito e mérito sim. E falando em méritos agora, né, se no último vídeo que eu falei sobre Corinthians, eu xinguei o Yuri Alberto, falei que o Yuri Alberto tinha feito uma partida ruim, quartas de final ruim, hoje o Yuri Alberto foi lá e fez o que deve ser feito, centralmente é pago pra fazer o quê? Gol. E o Yuri Alberto meteu o gol com o seu ex-clube, né, o Santos, e, enfim, eu acho interessante, eu puxo esse dado, que o Yuri Alberto, ele tem um certo relacionamento com a lei do ex, né? Ele não só jogou 7 vezes contra o Santos e meteu 5 gols, como se você até lembrar, ele também é ex-jogador do Internacional, acho que ele já meteu 1 ou 2 gols no Inter, né? Então, um jogador que gosta de meter gol contra os ex-clubes. É interessante, né, ver, tipo, a disciplina do jogador em relação a isso, né? Porque tem jogadores que, enfim, podem ficar um pouco nervosos, esse tipo de situação, mas o Roberto parece ficar bem tranquilinho. E ele até tem um prazerzinho meter gol contra o ex-clube. Eu queria mostrar pra vocês o gol decisivo da partida, né? Teve uma bela batida de falta do Rodrigo Garro aqui, que, né, o goleiro santista faz uma ponte maravilhosa pra defender. Só que o Santos não consegue tirar muito bem. O Corinthians continua no lance, certo? E eventualmente a bola vai sobrar ali no meio. Olha só o que vai acontecer a qualquer instante. A bola vai sobrar ali no meio. O Rodrigo Garro dá um tapinha pra esquerda e dá um balaço, um chutaço, um chutaralhaço no ângulo. Dá um pulinho de alegria. Enfim, já volto pra falar do Garro, né? Mas também é interessante ver, né? Institucionalmente o Santos ele tem algum problema em jogar contra o Corinthians em semifinais, porque o Corinthians postou, e é verdade, em 6 confrontos que esses times tiveram em semifinais em campeonatos, né? Contando Libertadores, Brasileirão e Paulistão, o Santos se classificou um total de 0 vezes, o Corinthians se classificou 6 vezes. Então, assim, é um time que sabe jogar muito bem contra o rival nessas fases mais agudas do mata-mata. Dito isso, eu sei que você entrou nesse vídeo porque você quer ver falar sobre o homem, porque o Neymar é uma figura que desperta muitos amores, muita antipatia. O Neymar é o Neymar, afinal, não é mesmo? E o Neymar tinha dito essa frase, né? Qual que foi? Eles têm mais medo de me pegar do que eu tenho medo deles. Sobre, né, pegar o Corinthians na semifinal. E daí quando você fala isso, você fala essa frase e de repente, a situação é que você até tenta aquecer, mas não consegue. O Neymar claramente assim, ele volta pro banco, ele sente a coxa, certo? Então quando tu faz essa frase, tu não consegue desempenhar o futebol na semifinal, você não consegue entrar em campo, você não consegue estar presente para ajudar a sua equipe, pega mal, fica feio, né? É complicado. Como o grandioso Datafute já disse, qual foi a lesão do Neymar? É grau 1? Qual foi o tipo? Quanto tempo ele vai ficar fora? Ele se lesionou uma semana atrás, como ninguém sabia disso? É um questionamento muito válido, porque o Neymar, ele sai do último jogo, aparentemente, tudo bem, ele talvez mais com uma preservação, tinha sentido alguma coisa, um desconforto, né? Mas não é noticiado uma possível lesão do Neymar durante a semana, certo? Aí pergunta, foi detectada a lesão no dia seguinte? Se tinha detectado, deixaram ele pro carnaval, que o Neymar vai pro carnaval, a CBF sabia quando, né? No dia da convocação da CBF, a CBF sabia que o Neymar estava, enfim, baleado. O jogador Gil, né, o Corinthians, enfim, zagueiro ex-Corinthians, atual zagueiro dos seus, ele também fala que o elenco só descobriu hoje que o Neymar não jogaria. Então, portanto, ele deve ter treinado normalmente, né? Então, assim, são muitas perguntas. É um caso que, evidentemente, eu digo, ficou um pouco esquisito. Tal qual o Liberta Depre disse, o Neymar não tinha condições de jogo, por que raios o Neymar Júnior estava no banco, né? Olha, eu digo, eu não acho necessariamente um absurdo o Neymar estar no banco, mesmo se ele não tivesse condições de jogo, porque eu imagino 2 cenários, né? O primeiro cenário é uma liderança do elenco, então assim, a presença dele no vestiário, eu acho que por si só daria uma motivacionada, ok. Não acho crime levar o Neymar, não é como se tipo, o Neymar estivesse pegando espaço no banco de alguém muito mais importante que ele. E além disso, né, sendo um jogo agudo de mata-mata, você poderia, ao final dos 90 minutos, ter uma penalidade máxima. Então o Neymar sendo um dos melhores batedores de pênalti que nós temos disponíveis no mundo, faz sentido tu ter o seu melhor jogador pra talvez, numa eventualidade, apenas bater o pênalti. Pelo menos é isso que é a minha visão, eu acho que é isso que passou pela cabeça do Caixinha. Mas é bem verdade, é um pouco esquisita a história da lesão do Neymar, né? Até porque
Assim, primeiro, claramente ele está lesionado. Eu não acho que ele faria esse showzinho ali de tentar me aquecer e não conseguir voltar pro bagulho só pra tornar a história dele incrível. Claramente ele está desconfortável, ele tem alguma situação na coxa que, lembrando, um jogador que ficou 1 ano e alguns meses parado, basicamente, não é anormal, não é esquisito, é até inclusive esperado que tenham lesões musculares decorrentes desse, enfim, desta baixa utilização. Porque quando você tem o seu joelho estourado, você basicamente não faz exercício no joelho por, sei lá, 6, 8 meses, você não consegue fazer exercício direito, é normal o seu músculo atrofiar um pouco, você fica mais propenso à lesão, certo? Então é interessante entender e deixar bem claro que é normal e esperado o Neymar ter esse tipo de desconforto, assim, não é nada fora do previsto, assim. Mas aí também deve ser dito, o excelente Diogo Dantas traz a informação que a convocação do Neymar se deu com o planejamento de que o atacante seria poupado pelo Santos, ou seja, a CBF convoca ele sabendo que em tese ele não jogaria contra o Corinthians, né? Então não sei, eu acho que numa dessa ele não joga, ele é poupado, sobre em princípio de tipo, óbvio, não vamos perder, o Neymar já tem um contrato curto, né? Numa dessa você força o cara, ele, enfim, estoura, né? E fica 1, 2 meses parado, não é isso que você quer, então você perde o Neymar por um jogo pra não perder o Neymar por alguns meses, faz sentido. Mas realmente o fato dele estar convocado pra seleção causa um certo estranhamento. Também acho que o Neymar na seleção pode ser questão de melhorar o ambiente, melhorar a ambientação. Eu também acho que faz sentido, né? Todos os jogadores da seleção, quase todos eles, tratam o Neymar como um ídolo, como um jogador a ser inspirado, um jogador pra você olhar pra ele e falar, cara, esse cara é brabo. Então eu entendo o Neymar na seleção como um possível animador de vestiário, por incrível que pareça, né? Não que a seleção deveria ter espaço para um animador de vestiário necessariamente, mas o Neymar realmente é referência técnica, é uma coisa um pouco mais lúdica do que objetiva, eu pelo menos vejo assim, né? Mas, de fato, fica um pouco esquisito. E, isso dito, o retrato do jogo de hoje nada mais é que Rodrigo Garro, o meia corintiano, que, enfim, mais uma partida muito sólida. O Garro, que é o melhor jogador do Corinthians desde que foi contratado, né? Na minha opinião. DP e o Roberto pode fazer gol, pode fazer assistência, mas o Garro é um jogador que é o cérebro, ele faz as loucuras, chutes de fora da área, muitos golaços que o Garro faz, né? Jogador plenamente decisivo. E o retrato do jogo, na minha opinião, é isso, né? Quem estava em campo? O Garro pulando, comemorando seu belíssimo gol, seu gol decisivo no ar, e o Neymar no banco, olhando seu time sendo eliminado e ele não tendo capacidade de fazer nada a respeito disso. De novo, eu não acho que o Neymar está de migué, eu acho que o Neymar realmente sentiu. Agora, se sentiu, deveria ter ido pela Carnaval no Rio? Não sei. Não sou médico, eu não sei o quanto a recuperação seria, porque assim, o jogador tá no seu, digamos, na sua folga, eu acho que ele pode fazer o que quiser, mas não sei o quanto a recuperação dele seria diferente se ele tivesse ficado em casa, ou se ele tivesse lá dado uma dançadinha, porque ele consegue andar claramente, né, pelos vídeos dá pra ver que o Neymar tá conseguindo andar, não é isso que tá pegando, né. Exercícios físicos de mais intensidade, não sei se dançar, meio parar no lugar, ele conta e se classifica como um exercício físico de alta intensidade. Mas, de novo, não sou médico. Daí fica as questões, né? Realmente, se ele deveria ter ido, esse negócio da lesão, se ele tá lesionado ou ele for convocado pra seleção, por quê? Baseado em quê? Com que expectativa? O que Neymar fará? Neymar será banco? Neymar jogará de titular? Se jogar de titular? O que mudou, né, em alguns dias dele não ter condição agora e ter condição depois. Então, assim, verdadeiramente são muitas perguntas, mas isso realmente não sou eu que vou responder. São perguntas que eu estou levantando pra vocês. No mais, parabéns pro Sport Clube Corinthians, que é finalista do Paulistão novamente e vem com sede e com muitas possibilidades de se sagrar campeão nessa edição. Tudo aponta pra talvez Corinthians e Palmeiras, né, ou seja, uma final de Paulistão do derby, um excelente jogo, um jogo pegado, um jogo interessante. O Palmeiras vinha muito melhor que o Corinthians nos últimos anos, mas o último clássico deu o quê? Corinthians, né? Então acho que é um jogo com muitas narrativas, o Abel Ferreira ali, um tanto quanto criticado recentemente. O Corinthians vem de uma instabilidade que é da Libertadores. Temos as contratações do Palmeiras, temos, enfim, o Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro, esse trio, né, essa tríade do Corinthians para o jogo, então acho que é um jogo com muitas narrativas. E o São Paulo ainda tem chance, evidentemente, né, vai jogar, mas corre um pouco atrás, apesar das grandes contratações, não vem encaixando no esquema do Zubeldia, né, o Zubeldia, então vi um começo até interessante, mas para mim faz alguns meses que o Zubeldia está bem abaixo e acho que a diretoria do São Paulo deveria começar a se questionar se o Zubeldia é o homem certo para continuar liderando esse projeto. Enfim, dito isso, feito aquilo, o vídeo acabou. Espero que você tenha gostado da minha análise e, por favor, comentem o que você acha. Além disso, se inscreva e deixa o like no vídeo que, mano, ajuda demais, se você não tem nem ideia. Enfim, é isso aí, rapaziada. Um beijo, um queijo e o YouTube acha que você, mano, vai gostar de ver esse tipo de vídeo aqui. Então, assiste aí.